mais um estudo hoje aqui sobre o livro de Daniel em nome do nosso Senhor Jesus. Aqui no livro de Daniel, no capítulo 2, fala sobre o sonho e a visão de Nabucodonosor. Deus deu uma visão dentro do sonho de Nabucodonosor. Algo que o preocupava. Por isso, Deus deu a Nabucodonosor este sonho. E dentro do sonho, ele teve a visão de uma estátua. Então, por que Nabucodonosor teve esse sonho? Nabucodonosor se engrandeceu por causa do Deus Altíssimo. Até está escrito, não é, no livro dos profetas, não é, chamando Nabucodonosor, Deus chamando Nabucodonosor, rei da Babilônia, de meu servo. Deus engrandeceu a Nabucodonosor para poder se vingar do seu povo de Israel, principalmente de Jerusalém, de Judá, porque se desviaram dos caminhos do Senhor, não é? Fazendo aquilo que mais Deus detestava, principalmente o adorar a outros deuses. Mas Deus enviou vários profetas, e naquele tempo estava lá o profeta Jeremias. E o profeta Jeremias os alertou através da palavra de Deus. Mas os reis ignoraram a Jeremias e fizeram o que queriam. Pecaram durante anos. Entra rei, sai rei, entra rei, sai rei. Continuavam no pecado. Então, Deus levantou a Nabucodonosor e fez dele o maior rei da face da terra naquele tempo. Quer dizer, aqui na terra, rei dos reis. Ele mandava em toda a terra. Mas quem engrandeceu a Nabucodonosor foi o próprio Deus. Por isso é que nós vemos quando, não é, Nabucodonosor foi transformado num bicho, digamos, num lobisomem. Por quê? Ao passear ele no palácio real, onde ele vivia, não é, ele viu a grande Babilônia, como foi construída e a sua glória. E ele deu glória a ele mesmo, não deu glórias a Deus. Já tendo tido experiências do Deus de Israel. Não só a experiência que ele viu de Mesaque, Sadraque e Abednego, mas também da revelação desse sonho, não é? Que veio através de Daniel. Aqui, logo no capítulo 2 do livro de Daniel, diz assim: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, quer dizer, logo no primeiro ano do reinado de Nabucodonosor, o que ele fez? A primeira coisa foi contra Judá, contra Jerusalém. E trouxe cativo o povo, não é, de Judá. E entre eles veio quem? Daniel. E Daniel estava sendo guardado, alimentado durante os primeiros 3 anos. Nem deu ainda os 3 anos. Deus se manifestou. Logo, diz aqui, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, preste atenção, nada está escrito na Bíblia por acaso. Cada capítulo, ele dá uma direção. Se você continuar no próximo capítulo, vai falar sobre outro rei que veio depois, não é, de Nabucodonosor, que veio seu filho, depois do seu filho veio outro rei, e depois veio outro rei. E esses 4 reis que simbolizavam, não é, cada época, não é, daquela estátua que começava com a cabeça e os braços de ouro,
não, a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, não é? O ventre e o quadril de bronze, e as pernas de prata e de bronze, e as pernas de ferro, e depois os pés, misturado com ferro e barro. Quer dizer, cada vez, né, cada vez que viesse um reinado de um rei, era sempre mais fraco, até que todo o povo da Babilônia foi destruído. Até hoje não se ouve mais falar. Se não falar sobre a Babilônia que existiu naquele tempo. Por quê? Porque isso foi uma profecia. É a palavra que Deus disse, né? Deus também se vingou de Nabucodonosor. O engrandeceu, também se vingou da Babilônia e o destruiu. E Nabucodonosor teve esse sonho. Por quê? Porque Nabucodonosor se preocupava com o seu futuro ou com o futuro, não é, dos seus filhos. O que seria depois dele? O que seria da Babilônia depois dele? Então, Deus deu um sonho logo no segundo ano, não é, do reinado de Nabucodonosor. E ele sonhou com uma grande estátua. Então, ele ficou apavorado. Ele não sabia o que fazer. Então chamou todos os sábios dali da Babilônia, não é? Todos os feiticeiros, todos os encantadores, não é? Aqui até diz assim, não é? Ele chamou assim. Então disse, tive um sonho para que sabê-lo está perturbado em espírito, o meu espírito. Mas antes diz assim, o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, não é? Para poderem, não é, decifrar o sonho que ele teve. Mas ele não declarou o sonho que ele teve para ninguém. Não é? Ele queria mesmo que quem decifrasse o sonho, não é, soubesse do que ele tinha sonhado. Então, esses feiticeiros, esses magos, não é? Esses sábios da Babilônia, não é? Esses caldeus que eram os sábios da Babilônia, disseram que era impossível, não é, poder decifrar um sonho desse. Mas Daniel ainda não sabia, não é, desse chamado do rei, porque Daniel, não é, já lá estava há um ano, não é, estava sendo guardado por 3 anos para aprender, não é, ali tudo sobre a Babilônia, as suas leis, não é, tudo que tinha que aprender ali da Babilônia. E manteram ali, juntamente com outros jovens, foi trazido de Israel, não é, cativo ali de Israel, de Judá, juntamente com ele, para aprenderem, não é, tudo sobre a Babilônia, as leis e outras coisas, não é? Então, até a própria língua também deles. Então, quando Daniel soube dessa história, quando o rei decretou que fossem mortos todos os sábios, não é? Todos os feiticeiros, todos os magos de toda a Babilônia, vejamos como o rei Nabucodonosor ficou furioso, não é? Porque ninguém pôde, não é, decifrar tal sonho, tal visão. Então saiu o decreto. E foram buscar quem? A Daniel. Quando Daniel ouviu, não é, esse decreto, claro, ele se apressou e disse ao servo de Nabucodonosor para o introduzir, não é, à presença do rei. Então ele foi até Nabucodonosor, pediu um tempo e foi falar com Deus, não é? E quando ele voltou com a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Quer dizer, por que os outros sábios, feiticeiros, não pediram aos seus deuses, não é, a revelação dos seus sonhos, não é? Com certeza, esse sonho veio de Deus. Então, o diabo não pôde ter acesso a esse sonho. Como Nabucodonosor não revelou a ninguém, para que ninguém o pudesse enganar,
não é? Por isso que ele diz assim, respondeu segunda vez e disseram, diga o rei o sonho a seus servos, e lhe diremos a interpretação. Tornou o rei e disse, Nabucodonosor, bem percebo que quereis ganhar tempo, porque verdes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, só uma sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-me a interpretação. Quer dizer, os sábios ali da Babilônia fizeram de tudo para que o rei lhe dissesse o sonho. Mas o rei não lhes disse o sonho, porque senão seria enganado por eles. E eles não puderam, então responderam assim para o rei. Responderam os caldeus na presença do rei, disseram, não há mortal sobre a face da terra que possa revelar ao rei, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que fosse, que exigisse semelhante coisa de algum mago encantador ao caldeu. A coisa que o Senhor, que o rei exige, é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei. E não há ninguém que possa revelar diante do rei, senão os deuses. Quer dizer, eles criam nos deuses deles, quer dizer, que eram os demônios, que são espíritos malignos. E esses não moram com os homens. Claro, depois o rei ficou todo furioso com uma resposta dessas. Não é? Como o rei não lhes contou o sonho, eles tentaram dar a volta ao rei. O rei ainda ficou mais furioso e os expulsou da presença deles. Mas, ao sair o decreto, logo, claro, o rei decretou que fossem todos mortos, já que não puderam resolver o problema dele, que ele vivia indignado, que ele vivia preocupado por causa daquela visão, que foi uma visão terrível. Aquela estátua era uma estátua terrível. Então, ele procurou saber logo o que seria aquele sonho. E chamou todos esses feiticeiros, esses magos da Babilônia daquele tempo. E não puderam resolver o problema dele. Mas, ao serviço do rei, tinha o seu comandante, não é? E foi buscar, mandou buscar, não é? O rei mandou através dele buscar todos os sábios. E havia Daniel. Daniel ainda não tinha sido, não foi chamado naquele momento, não é? Porque era um dos filhos de Israel que foi levado cativo para a Babilônia. Com certeza não foi chamado à presença do rei para decifrar o sonho. Mas quando saiu o decreto, não é, do rei, Daniel perguntou, não é, aquele que com certeza foi buscar, não é, para que ele fosse morto. Vejamos, não é? Com certeza Daniel entrou em grande tribulação. Do dia para a noite, não é, o rei decreta, não é, uma sentença de morte. Ele podia ser morto, tanto Sadraque, Mesaque e Abednego também, e todos os outros que estavam ali aprendendo, não é, os costumes da Babilônia, a tradição da Babilônia, não é, os conhecimentos ali da Babilônia. Então, Daniel logo disse, não, leva-me ali para a presença do rei, falou com o rei aceitou o tempo e ele foi. Com certeza foi buscar a Deus. E de noite, quando Daniel buscava a Deus, Deus trouxe essa visão. Quando Daniel meditava, não é? Nesse momento, não é? Aqui mostra que pela primeira vez que Daniel teve uma visão de noite. A mesma visão que Nabucodonosor teve em sonho. E dentro do sonho teve a visão. Uma coisa são sonhos. Sonhos são coisas confusas. Ora você sonha com uma coisa, vem outra coisa. É uma mistura de várias coisas. Mas uma visão tem cabeça, não é? Tem princípio, meio e fim. Não é um sonho. Uma visão não é um sonho. É algo que significa algo. Não é? E foi Deus que deu esse sonho
para Nabucodonosor. E ele ficou apavorado por causa do sonho. E só houve Daniel, através do próprio Deus, que o pôde revelar o sonho. E ao Daniel ter esse sonho, essa visão de Nabucodonosor revelado pelo próprio Deus, não é? Porque Deus também tinha dado a Daniel, não é? O dom de decifrar sonhos e visões, o que não tinha dado a nenhum outro ali na Babilônia. Então, Daniel, ao ter a visão de Nabucodonosor, decifrou logo o sonho. Correu, não é? Chamou, não é? O chefe da guarda, não é? De Nabucodonosor, que era o homem responsável para buscar e matar os sábios. E também eu creio que esse chefe da guarda, não é? Esse comandante, gostava de Daniel. E também não concordava com a morte também, não é? Dos feiticeiros, dos magos. Não é? Quer dizer, por causa de Daniel, eles foram livres, não é? De serem mortos. Por causa de um decreto do rei. Então, Daniel foi à presença de Nabucodonosor e começou a revelar o sonho para Nabucodonosor. Aí é que Deus veio engrandecer a Daniel e o colocou, não é? Ali o primeiro, não é? Ali o primeiro a gerir a Babilônia. Primeiro que todos os sábios ali da Babilônia. Era chefe dos sábios, dos feiticeiros, dos caldeus, de todos. Deus engrandeceu e enriqueceu também a Daniel. Mas Daniel, com certeza, passou por uma grande tribulação, até que Deus lhe revelou, né, a visão, o sonho de Nabucodonosor. Depois, claro, a história continua. Depois continua com Sadraque, Mesaque e Abednego. Tudo juntamente no tempo de Nabucodonosor. Podemos ver que as capacidades que Deus deu a Daniel engrandeceu a Daniel. Quando Deus dá um dom a qualquer pessoa, tem uma finalidade, não é? E sempre é boa, não é? Engrandeceu a Daniel com a inteligência, com a sabedoria, não é? Com o discernimento de sonhos, de visões que só Daniel tinha, não é? E Deus revelou. Então, revelou essa estátua, revelou os reinos, não é? E falou para Nabucodonosor que o primeiro reino que era de ouro era o reino dele, porque era ele que reinava, não é? Sobre toda a terra. Ela era o rei dos reis. E depois veio o reino, não é? Da prata, que foi o filho dele. Mas não durou muito. Quando chegarmos no estudo do filho de Nabucodonosor, veremos que não teve, não é, da parte de Deus, a compaixão que Deus teve com Nabucodonosor. E vejamos que também Nabucodonosor foi salvo, não é? Depois dele ter sido transformado num bicho, num lobisomem, reconheceu a Deus e deu glórias a Deus. Então ele foi salvo. Mas o filho dele não teve essa sorte. Deus conhece a todos, não é? O que o Nabucodonosor não fez? Matou muita gente. Mas com a permissão de Deus. Deus o usou para isso, para castigar a povos e o próprio povo de Israel. Mas o filho dele não teve. O filho dele, quando, não é, chegou, não é, a direção, porque ele também teve uma visão, não é, de uma mão que escrevia na parede, ele morreu no próprio dia. No próprio dia. E Deus tinha, né, foi Daniel que soube também, que decifrou aquela visão, porque ninguém, não é, sabia. E vejamos que naquele tempo, no tempo do filho de Nabucodonosor, não é, Daniel não tinha crédito nenhum. Daniel sempre foi o último a ser chamado, quando não havia solução. Neste mundo, os que servem a Deus são chamados por último, são os mais desprezados. E o filho de
de Nabucodonosor, viu que foi Daniel que decifrou aquele sonho, não é? Foi ele que viu também Sadraque, Mesaque sendo livrado da fornalha de fogo. Mas ele foi achado pesado na balança. Ele foi achado pesado, pesou muito na balança de Deus. Então, chegou, não é, a ordem, não é, quando Daniel decifrou aquele sonho, não é, logo na mesma noite morreu. Não é? Morreu. Não teve a misericórdia que Deus teve para com o seu pai, Nabucodonosor. Para ver que Daniel, servo de Deus Altíssimo, não é? Às vezes nós lemos aqui o livro de Daniel e se meditarmos, vejamos que não foi fácil, assim tão fácil para Daniel. Com certeza ele passou muitas aflições, muitas tribulações. E passou mesmo por várias. Principalmente, não é, no tempo do filho de Nabucodonosor. Não é? Deu aquela festa para 1000, não é? 1000 pessoas, não é? E não convidou, não é, a Daniel. A humilhação, não era Daniel o chefe dos magos? De todos, então, tinha que ser, não é, um convidado de honra. Mas não, sempre foi ignorado, desprezado. Na última hora, não é, é que Daniel era lembrado. E nesse caso, quando foi o tempo do filho de Nabucodonosor, foi a mãe dele, não é que o alertou, não é, e o lembrou de Daniel. Ele conhecia Daniel, mas desprezou a Daniel. Quer dizer, assim são os servos de Deus nos dias de hoje. Sempre serão desprezados por este mundo. E sempre tido pelos últimos a ser procurados. Mas quem honrou a Daniel foi Deus. Deus é que revelou os sonhos de Nabucodonosor. E deu o significado do sonho, que era cada reino, não é, de cada etapa daquela estátua. Não é? Um de ouro, de prata, de bronze e de ferro. E por último, Daniel revelou ao rei que existiria um reino, não é, que não teria fim. E esse reino é o reino do nosso Senhor Jesus. Não é? Que diz logo no fim do capítulo 2, diz assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu, Deus Altíssimo, suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, que é o povo de Deus, hoje que somos nós, povo da igreja do nosso Senhor Jesus, porque o rei é o Senhor Jesus. Este reino não passará a outro povo, esmuciará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo substituirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada a pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, fiel à interpretação. Quer dizer, foi o Senhor Jesus que destruiu todos aqueles reinos, não é? Depois do reino de Nabucodonosor. Foi o Senhor Jesus. E depois veio o reino dele, quando chegou a época do reino do nosso Senhor Jesus, que o Senhor Jesus veio pregando, é chegado a vós o reino dos céus. Que é esse reino que todos os que estão salvos vivem dentro dele. O reino da luz. O reino do nosso Senhor Jesus, que é pertencente somente àqueles que receberam o Espírito Santo. Se você não recebeu o Espírito Santo até os dias de hoje, busque o Espírito Santo, você fará parte desse reino, não é? Que é o reino do nosso Senhor Jesus. Porque se você não entrar nesse reino, é muito difícil você ser salvo. É muito difícil
você ser salvo sem o Espírito Santo. Por isso, busque o nosso Senhor Jesus. E Ele te dará esse Espírito. E você fará parte desse reino que jamais será destruído.